E hoje a gente está aqui na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, fazendo uma visita para uma pessoa que eu conheci por acaso, graças ao canal, e que foi, desde o primeiro contato, extremamente gentil e cortês. Inclusive me fez uma doação do que a gente vai falar daqui a pouco, que são as fitas de alinhamento para os tape decks, e que eu já mostrei aí num vídeo no canal. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link, onde vocês vão clicar e vão ir lá naquele vídeo que eu fiz sobre as fitas que o Victor Rambo se especializou e produz e vende essas fitas e ajuda aí as pessoas que gostariam de fazer manutenção nos seus tape decks. E hoje a gente está sendo recebido muito gentilmente aqui pelo colega Victor Rambo, colega veterano da eletrônica, e a gente vai mostrar um pouquinho do que ele faz. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida profissional dele, com o objetivo que é um dos objetivos do museu, que você encontra aí na aba sobre do canal, que é a valorização dessa profissão tão honrada, que é a profissão de técnico em eletrônica, que chega ao seu final. A gente sabe disso, né? Na era da obsolescência programada, quando tudo está sendo produzido e sai da fábrica praticamente com prazo de validade, né? Parece ser uma brincadeira, mas quando você pega um gênero alimentício no super, ou um medicamento na farmácia, você olha lá na caixa, está impressa, válido até tal data. E a gente já não tem mais dúvida de que a eletrônica produzida em 2023, não é de hoje, né? Isso já faz bastante tempo, isso já desde o final dos anos 1990, a eletrônica sai com data de validade. Então isso é triste, infelizmente, mas é o momento que a gente vive. E o Victor, então, faz parte dessa leva aí, dessa era de técnicos do passado que conheceram e tiveram contato com a eletrônica antiga. Victor, bom dia, obrigado por nos receber na sua... Nós estamos na residência nesse momento, num laboratório anexo que ele tem na residência. Eu acredito que depois a gente vai em outra sala, né, Victor? Certo. Agora vamos conhecer. Tá. Você está falando aí com as pessoas que amam eletrônica clássica, Victor. Pode se apresentar? Certo, eu me chamo Victor Rambo, como o Mauro já citou. Eu lido com eletrônica há aproximadamente 50 anos já. Hoje estou com 68 e eu comecei talvez até um pouco mais, mas sempre gostei de eletrônica. Você está muito bem para 68, hein? Obrigado. E eu sempre, no começo foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha as informações que se tem hoje em dia. Então, isso exigiu muito estudo, muita pesquisa e coisa que nem o próprio Mauro está fazendo hoje em algumas coisas que eu admiro, que é difícil de achar algumas coisas mais antigas. E dali fui progredindo. Comecei em casa, consertando e estragando mais aqueles radinhos japoneses de 6 transistores. Bom, aí eu vou contar um pouco a minha história sobre eletrônica, Mauro. Eu, na verdade, eu comecei com um radinho de 6 transistores, estragando. Anos 70. Anos 70, início dos anos 70. Né? E na época surgiram as revistas Saber Eletrônica Total, aquelas do Instituto do Newton Sebrae, que inclusive tive o prazer também de já ser amigo dele, conhecer uma coisa que jamais imaginei naquela época. Uma referência. Isso, sem dúvida. E isso aí acabou incentivando ainda mais a parte de manutenção. E a partir dali a gente começou a fazer pequenos projetos, só que nas revistas Saber Eletrônica vinha o circuito impresso para fazer o projeto. Na capa, colado com durex, e até assim. Dentro tinha os desenhos, às vezes não a própria placa, vinha o Você tem as revistas ainda? Olha, hoje eu não tenho mais nada, infelizmente a gente se desfez de muita coisa, né? Acabou, isso aí não vai mais usar e tal. A gente tem muitas. Mas ela existe ainda até digitalmente hoje. Nós temos as originais que eu guardo no acervo, e a gente recebeu algumas doações, que tem essas plaquinhas que você que às vezes vinha já o projeto, que eu me lembro bem de um transmissor de FM de 2 watts, que foi muito famoso, né? Espião eletrônico, aquelas coisas todas. Escuta telefônica, tudo que era proibido tinha um apelo. Tinha assim, parecia que era mais atrativo fazer.
E aí o que eu posso te dizer? A gente fazia o circuito impresso, tirava uma fotocópia, na época era bem arcaica, as marcas fotocopiadoras elas não tinham meios tons, mas a gente xerocava, colava o papel em cima de uma placa virgem de circuito impresso. Isso. E furava nos pontos e depois fazia pontes com arame porque não tinha como corroer. Né? Eu usava, aliás, placas de fórmica, não era nem... Vocês não conseguiam... na época não conseguia o fenolite. O fenolite, a placa virgem. Isso. Eu nasci em 70, então eu comecei em 79, 80, eu já tinha. Sim. Eu conseguia comprar a plaquinha, o fenolite, o percloreto de ferro, botava na água. Aí você foi mais primitivo ainda. Exatamente. Então ali a gente começou a desenvolver projetos. Alguns funcionavam, outros não, Sim. Às vezes até tinha um erro no próprio projeto, que vinha errata na próxima. Mas daí tu já fritou a cabeça. Aí já fritou tudo. Vale lembrar, Victor, para os jovens, porque os jovens às vezes eles não viveram isso, é claro. Sim. E nós estamos falando de uma época em que eu, por exemplo, com 9 anos de idade, em 79, eu não via a hora de chegar o novo versículo na banca da praça, e aí o pai dava o dinheiro, eu corria lá, antes de abrir a banca eu já estava lá para comprar a saber eletrônica. Os jovens de hoje não conseguem imaginar isso, né, Victor? Não, sem dúvida nenhuma. Você comprou uma revista, toda a revista que era tipo semanal ou mensal, normalmente era mensal, né? Isso. A gente já tinha combinação com o cara da banca, ele às vezes te avisava, te reservava lá. Porque... Mas faltou um detalhe, Victor, agora que me caiu a ficha, realmente eu tô feliz de te conhecer pessoalmente. Faltou um detalhe, é você dizer como é que você chegou na eletrônica. Que idade você tinha e como é que você descobriu ela na tua vida? Eu tinha um tio meu, que era até padre jesuíta, que ele já na época montava transmissores valvulados para tipo rádio amador, para rádio amador. Rádio amador, era o momento. Só que eu não cheguei a conhecer ele trabalhando nisso aí, mas eu acho que está um pouco no DNA, isso vai meio transferindo, sabe? Sim. Meu pai, ele trabalhou como contador numa cooperativa, só que para complementar a renda ele consertava algumas coisas também, né? Máquina de costura, afiava tesoura, era aquelas multifuncionais, era fotógrafo. Você está coberto de razão. Exato. O meu pai não era técnico eletrônica, mas não existia nada que ele não soubesse consertar. Sim. Ele era um pouco eletricista, um pouco encanador, um pouco pedreiro, um pouco DNA. Claro. DNA. E aí eu sei que na frente da nossa casa no interior tinha um transformador da fornecedor de energia elétrica. E eu era apaixonado em ver aqueles caras subindo lá e ligando aquela chave de alta e coisas, às vezes estourava uma chave, caía umas partes no chão, a gente ia lá procurar aquilo, parecia uns tesouros. E o encontro com a eletrônica foi com que idade e como, Victor? Aí a partir dali eu comecei a gostar eu vi que eu sempre gostava de alguma coisa nesse sentido. Jovem, você exatamente, era jovem. Muito jovem. Eu comecei praticamente a gostar de eletrônica abaixo dos 10 anos, só que eu tive a oportunidade de ter contato maior a partir dos anos 70. Né? Certo. E aí, em 74, eu fui convidado a trabalhar na universidade, aqui na Unicinos, que é uma universidade aqui de São Leopoldo, né? E ali eu tive a oportunidade de desenvolver mais a eletrônica, porque aí eu fui trabalhar com uma pessoa lá no setor, que essa pessoa era uma pessoa de origem alemã, que inclusive veio da Alemanha, e ele tinha muito conhecimento. Ainda na válvula ou já falava de transistor? Não, ali já tinha alguma coisa de transistor, mas ainda tinha válvula e coisa. E aí eu aprendi a usar osciloscópio, gerador de áudio, alinhar amplificadores, medir o que era a potência RMS, o que era IHF, nem tinha PMPO, que isso veio depois, né? Esse seu laboratório de gravação de fitas para alinhamento do tape deck, ele não surgiu do acaso, então ele tem uma história que começa lá na universidade. Isso é tudo assim, exatamente. Né? Por que eu estou falando isso, Victor? Porque, de novo, o jovem de hoje, né? Alguns têm a dificuldade de entender que as coisas não caem do céu, né, Victor? Não é assistindo vídeos no YouTube que você vai se transformar em técnica eletrônica. Você pode captar várias informações, né? Sim. Eu estou assistindo um vídeo do teu canal, você está assistindo um vídeo do meu canal, ou seja, canais maravilhosos que existem no Brasil, profissionais excepcionais, mestres, professores, mas a pessoa não vai aprender se limitando a fazer o
o que é fácil que é assistir um vídeo no YouTube. Né? Exatamente. Tem muita história Claro, claro. Não, e aliás, um dos maiores desafios na universidade era que ali vinha tudo que era tipo de equipamento, sabe? Que a universidade trabalha com uma vasta área de equipamentos diferentes. Sim. E a gente pegava um equipamento, às vezes não tinha uma informação nenhuma, tu tinha que estudar aquele equipamento Isso todo aí. para tu fazer manutenção nele. E isso, claro, isso acabou desenvolvendo ainda mais o teu espírito de aprender, né? De tentar pesquisar. Aí depois, eu sei que depois de um certo período, essa pessoa acabou se afastando da universidade e eu fiquei responsável. Acabei trabalhando 17 anos lá. Puxa. E até hoje presto serviços para eles. E teve contato com equipamentos maravilhosos. De tudo, coisas importadas. Na época do Umatic, porque eles tinham estúdio de TV, tinha estúdio de rádio, tudo isso a gente tinha que fazer manutenção. Então tinha aqueles Umatic da Sony lá, que eram uns videocassetes enormes, eu acho que pesava quase 50 quilos, né? Depois vieram já umas máquinas mais novas, as ilhas de edição e coisa, e tudo isso a gente tinha que se virar. Você trabalhou na mecânica do Umatic? Trabalhei, Puxa, sim. Victor, será que tem alguém vivo ainda que fez isso? Olha, não difícil, sei. Né? Talvez você seja o último. A verdade é que depois que eu saí da universidade, como não tinha gente que fazia esse tipo de serviço, eles traziam para mim eletrônica, né, que eu depois abri em 92, eu abri meu próprio negócio, sabe? Aquela coisa de empreendedorismo. Tu trabalha numa empresa X anos, daqui a pouco tu pensa, poxa, eu tenho uma boa remuneração, mas isso não me deixa feliz. Claro. E aí eu já tinha clientes meus que eu fazia fora de hora, que eles acabam te procurando, fulano tá lá, arruma coisa. No tempo eu passei pela TV a válvula, pela transistorizada e até a eletrônica digital. Eu passei todas as fases de eletrônica, né? Como a própria informática, que comecei lá nos TK90 lá, que era ainda a linguagem BASIC lá, e também passei por todas as fases de informática, né? Então isso aí te dá realmente um... E você comentou que gosta de fazer manutenção em tape decks. Eu gosto eu sempre gostei de mecânica também, mas mecânica assim de maior qualidade, não a mecânica rústica, né? Ou mecânica industrial. Aí a parte de tape deck eu gosto de fazer. E eu tenho que lhe perguntar isso, Victor. Você recebe aparelhos do Brasil? Se alguém quer mandar? Assim, quem quiser mandar, eu não expandi ainda muito, porque até como eu tenho minha empresa também de eletrônica, o meu tempo é escasso. Eu sei que nem o seu também, né? Que é uma coisa complementar. Então eu faço também dentro dessa condição. Quer eu faço, só que eu não vou te dar prazo para conserto. Sim, mas acho que a maioria dos restauradores do Brasil, Victor, eles trabalham assim. A maioria sim. Eu normalmente atendo antes do que eu dou uma estimativa, vamos supor, né? Por que eu disse que eu tenho que te perguntar isso, Victor? Porque assim, eu já falei no canal algumas vezes, não é a minha atividade profissional, a eletrônica, né? Eletrônica é o meu amor, é o que está no meu coração e eu faço isso com o coração. Claro. E sou um eterno aprendiz, eu aprendo o tempo todo. Mas tem muita gente que quer mandar tape decks e às vezes eu não aceito. Sim. Porque eu não consigo mais pegar, sabe, aceitar muitas coisas do que a gente já deu foco. Sim. E o meu foco, o primeiro contato, digamos assim, com a eletrônica que eu tive desde 79, 81, 83, dos 9 aos 13, foi rádio. Então realmente eu amo rádio, o aparelho rádio. Sim. Isso me dá muito prazer, pegar um rádio. Claro. Já você, tape deck, então eu tenho que lhe informar que esse vídeo aqui vai produzir algumas coisas para você aí. Pode ser. Eu já teve cliente de Santa Catarina que mandou aqui da Grande Porto Alegre, o pessoal, os que vêm trazem até pessoalmente, né? E então eu faço dentro das possibilidades, porque é uma coisa, eu também, a gente sempre se abraça num nicho de eletrônica, a gente gosta mais. Muita coisa. Eu gosto de eletrônica analógica, Eu também. A gente é obrigado a trabalhar com a digital por uma questão profissional. Sim. Mas eu gosto mais da analógica. Então, e o tape deck é uma coisa assim, hoje quase saudosista, mas por incrível que pareça, tem muita gente... Voltando muito. Não, e tem muita gente que aprecia. Sim. Porque a fita cassete, por ser totalmente analógico, o processo, ela tem um som um pouco diferente do que o digital. Tanto que tem gente que passa, por exemplo, eles pegam um MP3, o computador, ligam num gravador de rolo, um gravador de 3 cabeças, e acabam reproduzindo através dele, gravando e reproduzindo para
a gravação final ser analógica, porque aí a compressão teoricamente some dali, porque no MP3 repete os bits que para compressão. Quando vai para analógica, ela tem que abrir isso tudo de novo, né? Então ela não suporta. Tornar real de novo o áudio. Exatamente. Né? Então, o áudio digital não é real. Tem gente que é detalhista e aquilo ali realmente faz sentido. E é muito legal, né? Claro. Você vai ver lá um equipamento original, um gradiente, um polivox, um magno, seja o que for, você vê lá o amplificador, o prato, o tape deck e tal, né? Sem dúvida, parece que a gente enxerga o caminho das coisas ali, né? Sem falar naquela questão da memória afetiva, né? A gente lembra do pai, sim. Lembra do avô, mais do pai, nessa parte, essa linha de tape decks, mas muito legal. Dá para notar, Victor, eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo já notou na tua fala que você foi fundo nisso. Você não faz simplesmente uma manutenção em tape deck, você entrou na teoria de cabeça, né? Sem você dúvida. Estudou como e eu investi também em ferramentas para fazer um trabalho bem feito, né? Porque o tape deck tem vários parâmetros que tu tem que avaliar, que até depois no outro laboratório eu vou mostrar alguma coisa de ferramenta que eu uso, que para te deixar a coisa realmente perfeita, tem que ter equipamento para ferir as coisas, né? Sim. Não dá para fazer assim, de cabeça que nem, vou alinhar um azimuth, vou ver onde é que fica o mais agudo. Não é, pode até funcionar, mas não fica perfeito. Eu acho que você notou que eu dou bastante apelo para o laboratório, né? Eu invisto no laboratório o tempo todo, continuo investindo, e isso me dá muito prazer. Claro, o laboratório me dá muito prazer, e a gente consegue uma excelência no trabalho, né? E eu vou te dizer o seguinte, publicamente agora no canal, Victor, eu vou trazer o meu tape deck para você. Que ótimo, porque que ótimo. Eu sempre digo o seguinte, eu não entrei na eletrônica moderna, a eletrônica da TV de tela plana, eu aprendi a consertar a televisão de tubo, analógico, né? Sim, sim. Mas a tela plana eu nunca entrei. E hoje, por exemplo, quando a minha TV de casa dá um defeito, eu levo no colega da eletrônica lá na minha cidade. Sim. Então eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu vou trazer o meu tape deck para você e vou recomendar o teu trabalho para as pessoas que me pedem, porque eu acho que é assim que tem que ser. Claro, eu sempre digo o seguinte, a gente tem muito a aprender com os médicos, né? Você vai num médico e se aquela tua dor ou doença não for a especialidade dele, ele encaminha para o especialista. Né? Sim, então cada um tem uma especialidade. Exato. E esse trabalho que você faz, eu vi de cara quando você mandou as fitas e com todo aquele manual, né? Porque o Victor, se você quer tá assistindo, quer comprar as fitas de alinhamento, ele manda para você as fitas, o kit, mais o manual que você mesmo criou, né? Exatamente. Que da tua autoria. Vamos dizer, não é todo o texto da minha autoria, mas eu fiz pesquisas e montei para... E por incrível que pareça, o que eu posso assim, fazer uma observação, eu já vendi mais de 200 kits, não sei bem a quantidade, né? Porque antigamente esses sites de venda te diziam a quantidade, hoje eles dizem que vendeu mais que 100. Mas, então depois vão dizer certo, vendeu mais que 1000, não sei. Sim. Então realmente eu não sei bem a quantidade. Eu não tive até hoje nenhum retorno de alguém que, às vezes pergunta assim pequenas dúvidas, mas a maioria com aquele tutorial consegue resolver os problemas. Claro, que eu posso dizer? A fita de alinhamento é uma das ferramentas que tu usa em tape deck, entendeu? Claro. Ela te atende muitas coisas, só que ela não te atende tudo, eu sempre digo. O tape deck, assim, a tecnologia da gravação em mídia magnética, ela tem outros parâmetros, né? Que quando eu faço manutenção eu cuido dessa parte também. Mas tu consegue, assim, vamos supor, 85%, vamos estipular, de perfeição. E eu tenho que abrir também um parênteses para lhe perguntar, Victor, que me chama a atenção na tua foto do WhatsApp, né? Você toca guitarra, você é músico também. Eu lidei muito nos palcos aí no tempo de gurizada, sabe que todo mundo tinha sua banda de garagem e coisa, né? Então nós lá em casa, como meu pai, ele tinha em casa um equipamento chamado harmônio, que se usava muito em igrejas, que era feito, tu pedalava, ele gerava um fluxo de vento e passava pelas palhetas em vez da gaita, era o fole da gaita, né? E aí a gente com isso aí começou, aí depois o meu ginásio eu fiz em colégio de internato de padres jesuítas, em Salvador do Sul. E lá a gente também teve a oportunidade de ter contato com violão, coral, aquelas coisas todas. E a partir dali, nós lá em casa, nós tínhamos uma banda que eram 5 irmãos que participavam da banda.
né? Na época a gente começou. E aí depois a gente, cada um foi para outras bandas e tal. No fim a gente acabou numa outra banda, os 4 irmãos, que nós somos em 6, 2 filhas, 2 irmãs e 3 irmãos, no meu caso, mais eu, né? E isso aí acabou a gente apreciando essa parte. Aí então eu toquei muito baile, coisa. Depois a gente tinha aqui na cidade uma banda que já se chamava Remembers, que tocava sucesso anos 70 e 80. Só que, sabe, tudo são fases. Claro, Hoje, claro. hoje eu brinco em casa, né? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho umas músicas lá, que eu produzo aqui nessa salinha tudo, né? Mas eu imagino, eu não sou especialista, mas eu imagino que o músico, ele desenvolve uma percepção para escutar a música e as notas musicais que eu não tenho, por exemplo. Então, fazendo o link com a eletrônica agora, né, que era o meu objetivo de tocar nesse assunto, quando você está alinhando um tape deck e você coloca uma música, você tem uma percepção musical diferente da minha, porque você entende da música, né? É possível, eu não posso te dizer com mas certeza é natural. isso, Mauro, mas pode ser. Porque quando eu escuto uma música, eu procuro escutar quais instrumentos estão participando daquela música. Isso, você consegue. Não, eu tento assim, justamente, não escuto ela no todo, tento, aqui tem tal instrumento, aqui tem tal arranjo, sabe? Tu fica né, separando um pouco. Muito assim. legal. 50 anos você falou na eletrônica. 50 anos, no mínimo, Os filhos, não? Algum interessado? Eu tenho um filho meu que hoje a gente tem uma oficina de eletrônica que eu fundei na época, já tem 30 anos agora, né? E hoje só estamos eu e meu filho participando. Ele trabalha lá. Ele trabalha lá. Ele se formou em eletrônica pelo Liberato aqui. Opa. E aí ele foi o que deu continuidade, está dando continuidade. Então nós dois trabalhamos ali. Que legal. Eu tenho que te dizer que isso é um privilégio e uma honra, porque o que a gente ouve é sempre o contrário, né, Victor? Infelizmente, o que acontece? Quando eu vou numa cidade, eu faço sempre a mesma coisa. Dou uma dica para você que ama eletrônica. Sim. As pessoas às vezes me perguntam, comentam lá nos vídeos, Victor, pelos trabalhos que eu mostro, que eu devo ter muito estoque de componente. E eu tenho mesmo. A gente tem muito estoque de componente antigo. Mas por quê? Vou contar o meu segredo agora, acho que nunca contei, né? Não, para mim... Quando eu vou numa cidade, eu pego o Google Maps e eu coloco eletrônica. E aí o Google Maps mostra todas as eletrônicas que ainda existem. Né? Quer dizer, vai aparecer ali muita loja de celular, muita manutenção de computador. Sim. Mas geralmente a eletrônica ela tem um nome sugestivo. A sua é Victor, né? Victor. Peguei meu nome na época. Pegou o teu nome, mas poderia ser qualquer nome relacionado à eletrônica. Eu já encontrei eletrônica Zener, eletrônica Jodo, eletrônica isso. Até curto-circuito. Isso. Então, e aí o que eu faço? Eu vou lá encontrar aquele colega com a expectativa de encontrar uma pessoa como encontrei você. E geralmente quando eu chego a eletrônica está fechando, geralmente. Infelizmente, né? Infelizmente ela tá fechando e é por isso que a gente dedica o canal a isso, a valorização dessa profissão, por conta do todo que está acontecendo. E aí, como eu chego às vezes, por exemplo, distribuidora de peças, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, tem uma distribuidora de peças que fez 60 anos essa semana. 60 anos existe a loja. Ela está aberta, mas digamos assim, 90% ou mais da loja virou outras coisas. Mas aqueles 10% ou 5% de componente que estão lá no fundo, que são raridades. Aí aquele ali é o meu parque de diversões. Então normalmente eu chego e compro o lote. Eu chego, olha, você tem essa parede aqui de gaveteiros, transistor e tal, me faz um bom valor, eu levo tudo isso aqui. O lojista quer o dinheiro, então eu já fiz várias negociações. Aquilo já é um dinheiro... Tá perdido praticamente. A prova tá, Mauro, que quando a gente migrou da TV de tubo, porque eu sempre digo assim, eu gostaria de saber quantos televisores já passaram pela minha mão. Eu teria curiosidade. Só se você tivesse... mas é muita coisa, sabe? Muita. Aquilo era diário, né? E aí, você chegou a ter funcionários na eletrônica nessa época de ouro? Não, assim, a minha eletrônica sempre foi muito pés no chão, sabe? Então eu tinha... Normalmente era parente, um sobrinho, aí depois eu tive um sócio uma certa época, porque eu estava com bastante trabalho, aí como a remuneração de técnico era bastante significativa, na época eu pensei, poxa, um sócio para mim daí a pouco é mais interessante, porque ele vai ser também dono e vai se dedicar igual. Claro que sempre acaba tendo assim algum contratempo e Hoje eu digo, meu sócio é meu filho, na verdade, ele é o sócio administrador apenas por uma questão de
de contrato social, né? E então eu acabei virando uma empresa familiar hoje, né? A gente faz a coisa e consegue funcionar muito bem. Manteve assim. uma estrutura Claro, enxuta. sem dúvida, sem E aí dúvida. deu certo. E preservar o nome, né, Mauro? Porque tu sabe que quando tu põe funcionários a fazer equipamentos, poxa, o cliente às vezes tem um equipamento que é um equipamento de estimação. Se um funcionário teu cria algum problema naquele equipamento, o teu nome está em jogo, Sim. não do funcionário. Então a gente tem muito esse cuidado também de preservar o nome. Tu sabes, Victor, que eu tenho um relacionamento com vários colegas antigos dessa época, né? E eu já ouvi uma coisa que eu me identifiquei. A eletrônica, até por ser uma ciência, a eletrônica não é a fachada da tua loja. Você preserva a tua marca e tudo Sim. mais, mas a eletrônica é você. Ela está dentro da tua pessoa. É a tua marca pessoal que você coloca em cada trabalho que você faz. Porque você faz aquilo com amor. Por que você se prepara? Porque você gosta disso, porque você ama isso. E aí você entrega um trabalho de excelência, né? E aí você pegar alguém que pode comprometer, isso é o que você está falando, né? Daqui a pouco a pessoa não faz o trabalho da forma correta, porque a gente sabe desde sempre, né? Desde sempre, o cliente que chega na oficina, na eletrônica, no balcão e entrega um aparelho em todas as épocas, ele é uma relação de confiança em primeiro lugar, né? Sim. Porque ele não sabe, ele não entende nada. Claro. Lembra aquela época triste da eletrônica dos anos 80, 90, que tinha uma fama de que tinha técnicos que dizia que trocava flyback? Tudo era flyback, né? Sim. Sempre era flyback. Aí o cliente às vezes não autorizava, levava para outra oficina e não era. Então pegava muito mal esse tipo de coisa, né? Que é aquela falta de caráter, na verdade. Então, você está certo. Você achou o caminho certo para... Até como observação interessante, em primeiro lugar, nós arrumamos muito mais clientes por recomendação do que por divulgação. Pelo trabalho. Isso aí, fulano recomendou que vocês trabalham bem. Isso é a melhor coisa que tu pode ouvir de alguém, né? A outra coisa interessante tu pega um equipamento, às vezes do cliente ele não tem defeito realmente. Às vezes é uma chave liga, desliga e coisa. O cliente fica surpreendido que a gente diz, olha, não teve defeito. Eu digo, mas honestidade é uma obrigação. Não é uma exceção, é a regra, desculpa. Exatamente. Não é uma exceção, é a regra. Então eu digo assim, a gente trabalhando assim, a gente vai longe. Isso. Eu sempre digo, pessoal, tu pega, para ti também já aconteceu, eu sei que a gente jamais fala mal de algum colega de profissão, né? Mas infelizmente a gente pega equipamentos que são feitos trabalhos ruins, vamos supor, né? E aí eu até me sinto mal quando eu abro um equipamento que foi feito um trabalho ruim nele. Sim. Eu procuro retornar ele ao máximo na qualidade que ele deveria estar, sabe? Aí eu penso assim, isso é tipo de profissional que realmente não é duradouro no mercado, quem trabalha assim, né? Porque ele acaba se quebrando cada vez mais até que... Eu tenho um grande amigo que diz, ele se incendeia. Exato. Ele se bota fogo nele mesmo. Se termina por si só. A gente precisa visitar teu laboratório. Vamos lá. Mas antes disso, eu só queria lhe fazer uma pergunta, que é legal. Sim. Qual foi o aparelho mais difícil que você encarou até hoje? Aquele que realmente você perdeu fios de cabelo ali em toda a sua história de conserto. Vamos tentar, foram muitos, né? Vamos tentar lembrar. Eu acho que assim, teve muita coisa que exigiu horas de dedicação. Tá? Eu, graças a Deus, todo esse tempo eu nunca tive que desistir de um equipamento. Isso aí. Tá? Mas eu talvez foi realmente Zumatic na época que eu trabalhava na Unicinos. Sim. Sabe? Esses eram um desafio. A gente levava às vezes mais de 30 dias para fazer manutenção, porque às vezes tu desmontava um mecanismo e hoje é fácil. Hoje tu pega um celular, hoje eu faço tudo foto. Certo. Né? Eu vou desmontando por etapa. Mas não tinha. Exato. Na época tu tinha que fazer desenho de coisa ou deixar as peças tudo posicionar para saber a hora de botar de volta e coisa. Então era a coisa mais complexa, era esses equipamentos. Não é exatamente fácil, a gente tem que... Às vezes a pessoa pode ouvir, eu tenho lá um tape deck, já que eu consigo fazer fotos, porque o Victor falou que dá para fazer, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né, Victor? Sim, lógico, não. O que a gente vem falando eu até digo, agora. A etapa de desmontagem para ti não ter que marcar, tal peça vai aqui, então
eu uso muito foto faço uma Isso aí. galeria para repor. É uma ferramenta. Exatamente, eu uso como uma ferramenta. Que legal, que bom, Victor. Que bom, eu estou muito feliz da nossa conversa. Mas eu também tô, poxa, a gente passou anos aí tentando se encontrar pessoalmente, Isso aí, isso aí. Até que deu certo. Vamos mostrar os teus laboratórios, o teu setup, o pessoal adora isso, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou mostrar o setup que eu uso para produzir as fitas de alinhamento, tá? Eu até vou ligar aqui para o pessoal ter uma ideia. O que eu uso? Eu uso um tape deck hoje da TEAC, original japonês, ele é importado, tá? Tanto que ele é 100 volts, ele não é 110, tá? Que é o modelo V8000S. Esse aqui ele tem porta motorizada, ele é o top de linha que a TEAC produziu, tá? Esse é um deck que é confiável para tu produzir fitas de alinhamento, tá? Eu uso um gerador de áudio através de um atenuador, onde eu gravo as fitas, depois e a aferição de equilíbrio de canais e nível é feito através do milivoltímetro AC e um osciloscópio digital que eu uso para conferir o alinhamento dos dois canais também, né? O tempo de resposta. Depois eu tenho como backup, eu tenho dois Sony. Eu tenho esse aqui, que também é japonês, que é o 555ES, também é 100 volts, também é importado, tá? Que esse aqui é um backup, mas ele faz a mesma qualidade do TEAC, apenas eu tenho ele como um backup, que hoje para quem produz coisas assim comerciais, tu tem que ter uma válvula de escape se dá problema num deles, fica melhor. Essa aqui é a primeira guitarra que eu comprei, lá nos anos 70, já comprei usada. Aqui é uma foto da banda de rock que a gente tinha, na verdade era rock, country rock, né, dos anos 70. Você está onde ali? Eu estou bem na esquerda. Bem na esquerda. Aí. Bem na esquerda, e aqui tem coisa, é uma lembrança da época que a gente tocava as festas aqui da cidade. Legal. Beatles. A famosa travessia deles ali daquela faixa de segurança. Do Abbey Road lá. Esse mesmo. E aqui é você com quantos anos? Ali eu deveria ter eu acho que uns 18, 17 anos. Aí. E agora, vários guitarras aí. Cada uma tem uma história na sua vida. Sim, na verdade isso é que nem para quem compra equipamento, ele nunca compra um só. Sim. Ele vai comprando outros modelos e vai, claro, então claro. Cada uma tem um modelo específico, né? Então agora a gente vem para um outro ambiente, que aqui sim, agora a gente tem uma visão mais familiar de um laboratório de eletrônica, né? Como eu sei que tem muitos de vocês que estão assistindo que adoram instrumentação de bancada, assim como eu, né? Então eu vou mostrar aqui, vou mostrar no detalhe os equipamentos, os instrumentos aqui de bancada do Victor. Hameg, um grande osciloscópio, excelente instrumento. Ele já é semi-digital, né? Ele é analógico, semi-digital, mas Instruterm. Uma fonte simétrica. Aí um gerador de RF Meguro, o scope, o sweep, e assim vai. E aqui as montagens, então. O que são essas montagens aqui, Victor? Essa aqui, na verdade, não. Essa aqui é comercial, né? Mas aqui é um transmissorzinho de FM com a geração de tom para te alinhar a frequência de rádio. Certo, claro, certo. Hoje eu não uso mais isso. Hoje tem o gerador de RF que faz tudo isso aqui, né? Claro. Isso aqui é mais uma coisa artesanal que eu fiz, né? Mas então, funciona muito bem. Funciona, inclusive com anteninha para transmitir, né? Legal. Esse aqui partiu de um projeto que o Museu da Eletrônica fez, que é com um variável aqui, com SG220 da Sharp, também com mostrador digital para alinhamento. Quer dizer, ele teria uma função parecida com aquele lá, né? Certo, legal. Isso aqui são mais
montagens artesanais, vamos assim mas dizer, né? artesanal, mas o capricho tá presente aí, né? Muito bem montado, né, Victor? Legal. Então, isso é mais com essa finalidade, tá? E aqui a gente tá com uma música num tape deck rodando. É você tocando? Não, isso é uma 100 direitos autorais no YouTube, então não tem problema de deixar tocando. Tá. Esse tape deck é o Fusca dos tape decks da minha gente. Fusca é forte. Sim, porque ele é imbatível, não é indestrutível. Né? Destrutível. Muito legal. Aqui é um tape deck. Esse aqui eu comprei como sucata e restaurei ele, já está pronto. Esse aqui eu vou comercializar mais tarde. Certo. Aqui tem um outro, mesmo modelo, só que ele tem um time, tem uma coisa a mais que está em serviço, que vai para a mesma situação desse aí. E aqui vem uma dica, né, Victor? As pessoas que estão, geralmente as pessoas encontram naquelas empresas de reciclagem de lixo eletrônico, encontram equipamentos jogados em estado de lixo, não significa que o equipamento pode ser destruído, né? Ele pode ser trazido e recuperado. Eu gosto de chamar de restauração, Victor, tá? Então, eu assim, claro, se vem um painel destruído, o que eu faço? Às vezes eu acho na internet disponível para venda um preço razoável, equipamento que é vendido por antiquários, por sebos, por recicladoras às vezes que cuidam. Eu vejo que é um equipamento que daí a pouco alguém destinou para lá, ele estava funcionando e ficou parado. Certo. Então ele está íntegro e tudo, só que ele precisa uma recuperação. Não e esse vai ser vendido, por exemplo? Esse eu vou botar à venda, né? Bom, eu acho que não vai dar tempo, Victor. Tu acha? Não vai dar tempo, vai chover de comentários aí nesse vídeo. Tudo bem, Isso aí. Aí o que acontece? Também em função muito da influência do Museu da Eletrônica, eu comecei a gostar muito do Transglobe. Que bom. Porque aqui tem dois que estão faltando pequenos retoques na calibragem, porque eu vou fazendo aos poucos. As coisas que é da gente, a gente demora mais para fazer. Isso, é normal. Então, um deles eu recebi de presente de Natal da minha esposa em 1977. Puxa. A gente casou em novembro e em dezembro ela me deu, então tá aqui ele. E eu tinha ele muito tempo parado, e depois, pelas influências do Museu da Eletrônica, eu comecei a me interessar pelo Transglobe também, né? Que bom. Aí acabei comprando um outro, que tá bem inteiro, mas faltam uns retoques, e comprei duas sucatas para doadores, né? Então, apesar são sucatas para peça doadora, porque ali tem alguma coisa, alguma bobina de alguma das ondas lá que tem algum problema ali, então eu já comprei esse precisar. Mas logo você vai ter um perfeito, ele restaurado. Exato, ali é uma questão de tempo de terminar ele. Isso aí. Aqui é a minha Essa aqui é a tua sala de relaxar, então. Isso. Escutar os teus sons. Sim, aqui eu escuto. Apresenta para nós, Victor, aqui bom, o que você tem. Deixa eu ligar aqui para ficar um pouco mais charmoso o negócio, né? Nossa. Aqui tem um receiver da Onkyo, analógico ainda, não é saída digital. Certo. Mais um tape deck da Sony, igual aquele outro, que eu já mostrei na outra sala. Ok. E tem um equalizador da TEAC aqui. Tá, Victor, algumas pessoas que estão nos assistindo não têm familiaridade com a eletrônica japonesa. Certo. Eu, inclusive, fiz vídeos sobre isso, né? Sobre a qualidade da eletrônica no Japão. E acho que a gente precisa falar, né? Que Onkyo é um equipamento. A origem do Onkyo, vou deixar você falar, né? A origem desses equipamentos, Victor, por favor. Olha, eu até não sei muito o histórico do fabricante, a Sony, até a gente tem mais a história deles. A Onkyo, eu não sei realmente a origem deles. Mas é japonês. É japonês. Japonês. Aqui tudo é japonês. TEAC também. O TEAC, isso também é. Depois aqui tem um CD player da Sony, né? Esse já é fabricado no Brasil. Mais um rádio relógio. Mais um igual, Philips, que eu adoro também. Aqui é um videocassete da Philips, estéreo, que eu uso para escutar música e não para olhar vídeo. Opa! Porque ele grava música, ele é perfeito. Por quê? Porque a gravação de áudio nesses aqui, em estéreo, é feita pelo cilindro rotativo e não pela cabeça fixa. A cabeça fixa faz gravação em mono. A cabeça rotativa faz a gravação em estéreo. Então ele tem duas cabeças que gravam vídeo e duas que gravam áudio, na verdade. Puxa! Então fica
perfeita a qualidade. Então eu dei um destino às velhas fitas VHS para escutar música. Tu grava até 6 horas de música em SLP se quiser. Legal. Aqui é um tape deck que eu sacrifiquei, que muita gente faz uns assassinatos botando os MP3 nos equipamentos bons. Aqui, como era um Technics condenado, eu fiz uma interface MP3 e Bluetooth nele, apenas para não perder a estrutura, vamos dizer assim. Ficou com a estética do equipamento antigo. Exatamente. Aí eu o que se chama de vintage hoje, né? Tanto que tá aí tocando, né? Tá. E aqui um tape deck de rolo da Kai, que eu sempre gostei de rolo e coisa, então... Japonês também. Também é japonês. Isso. Então, e um toca-disco da Sony aqui. Esse é o equipamento que faz parte aí. Você tem bastante discos da coleção. Muito. Tem ali. Certo. Tá. E tem mais um lado de cá. Cheio. Aqui são as fitas VHS com música, que eu gravei com música. Então, tem legal. Bastante. O problema é tempo para a gente escutar tudo isso. Sim, normal. sim. É isso aí. Agora sim. Agora a gente sentiu o som. Bom, por aqui nós encerramos uma visita orientada, vamos assim dizer, né, Mauro? De alguma coisa que eu cultivo aqui em casa exatamente para manter viva a memória da eletrônica antiga. Eu adoro essa parte também, sempre gostei, que nem eu já comentei em outras partes do vídeo, embora hoje profissionalmente eu trabalhe com TVs modernas, mas isso aqui é o meu prazer de continuar cultivando aquilo que eu mais gosto na eletrônica, né, Mauro? E posso dizer assim que para mim foi uma grande honra receber o Mauro na minha casa, tá? Poder participar aí de um vídeo do canal dele. A gente faz tempo que queria se encontrar e sempre havia contratempos, mas dessa vez deu certo. E fica aí uma dica para o pessoal que vai assistir esse vídeo aí, que cultivem e não desistem. Para quem gosta, estude, se dedique, invista. Não vamos deixar morrer a eletrônica tradicional. É isso aí, né, Victor? Eu falei recentemente nos vídeos, algumas pessoas entram em contato conosco e perguntam, mas a eletrônica está acabando, eu já não tenho mais serviço, o que eu vou fazer? Eu digo, olha, a eletrônica nunca vai acabar. Você pode achar um novo nicho, você só precisa estudar. Sim, você precisa estudar. E muito, né, Victor? Muito. Exatamente. A gente tem que estudar todo dia, todo dia. A vida é um constante aprendizado. Claro, né? Não, todo dia eu aprendo coisa nova. Todo dia a gente aprende. Eu digo assim, a internet é excelente se a gente sabe aproveitar o conteúdo. Isso. E pesquisar o conteúdo certo, né? Se tu ficar só nesses canais de modismos aí, tu não vai aprender nada. Exatamente. Tu tem que pesquisar aí mais a fundo, tem muita coisa boa lá. E dividir o conhecimento soma também, né, Victor? A gente trocar informação entre os colegas. Isso é uma lição que eu aprendi desde criança, que aquilo que tu conheces e ficares para ti não tem valor nenhum. Não tem valor. O que tem valor é que tu passa adiante. E aí, eu vou, no último minuto desse vídeo, eu vou te dizer uma coisa. Uma pessoa muito inteligente que eu conheço, que mora no Rio de Janeiro, ele me disse o seguinte: às vezes as pessoas não dividem o conhecimento por medo, mas quem domina não tem medo. Não tem medo de ensinar. Exatamente, é verdade. Quem domina não tem medo, e aquele se torna a referência, se torna o mestre naquela área. Né? Sem dúvida. Victor, o prazer foi todo meu, a honra, tá, de te conhecer pessoalmente. Teremos outras visitas, se Deus quiser. Sem dúvida. Né? Parabéns pelo que a gente viu aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar e comentar. E vai ter um efeito colateral esse vídeo, viu? Por exemplo, o teu videocassete estéreo lá, agora o pessoal vai começar a caçar na internet onde é que tem o igual, né? É um efeito... Então essa influência positiva do canal, do mesmo jeito que você disse ali que o canal do museu influenciou você a resgatar o seu Transglobe, a trabalhar, essa influência positiva é que nos anima, nos dá força para continuar nessa profissão tão maravilhosa. Claro. Victor, muito obrigado, saúde para você, muita longevidade e vamos nos encontrar outras vezes. Um grande abraço. Qualquer coisa, qualquer
espectador do canal, eu sei que são muitos, eu estou à disposição, se tiverem alguma curiosidade ou coisa, pode fazer contato. E eu vou indicar o seu canal, terei né? maior prazer de... porque na verdade o meu canal no YouTube ele é mais dedicado à música, não é eletrônica, né? Mas aí pode até fazer contato por WhatsApp, dentro do possível eu vou responder, coisa. Depois a gente vê a maneira que você quer divulgar, claro, e a gente aí faz. tendo disponibilidade, para mim sempre... Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas, né? de poder passar conhecimento, exatamente. Isso é muito legal. Tá bom. Tá Obrigado bom? e até a próxima. Tá, igualmente.